Imagine acordar em uma manhã comum. O alarme toca, o sol entra pela fresta da cortina e o mundo lá fora já começou sua dança apressada. Você se espreguiça, checa o celular e em poucos segundos está mergulhado no fluxo habitual de pensamentos. Notificações, prazos, obrigações. A vida moderna já te convocou antes mesmo de você escovar os dentes. E sem perceber, ali mesmo, no primeiro pensamento do dia, você já começou a reclamar, nem que seja mentalmente. Está muito frio, ou quente demais. Dormi pouco, hoje vai ser puxado. Ninguém reconhece o que eu faço. A mente reclama, a mente julga, a mente compara. É nesse cenário comum que nasce o desafio. 3 dias inteiros em silêncio interior, sem reclamações, sem justificativas, sem comparações. Pode parecer simples à primeira vista, mas só quem tenta sabe o peso que o ego carrega e o quanto ele fala alto quando é obrigado a se calar. Na primeira hora do desafio, tudo parece tranquilo. Você se sente motivado, como alguém que começa uma nova dieta ou um plano de treino. Mas basta a primeira contrariedade. Alguém corta você no trânsito, uma mensagem grossa no trabalho, um plano que não sai como o esperado, e o impulso surge: reclamar. Talvez não em voz alta, mas dentro da mente. Como um velho reflexo automático que não sabe que está prestes a ser extinto. E aí você se lembra: hoje não vou reclamar. E o silêncio começa. Só que esse silêncio não é vazio, ele é incômodo. Porque quando você cala a reclamação, sobra o desconforto cru. Quando você não se justifica, fica nu diante do próprio erro. E quando você não se compara, não tem mais onde esconder suas inseguranças. Esse silêncio é um espelho e você precisa se encarar. Ao longo do primeiro dia, você percebe algo curioso. Grande parte da sua energia mental estava sendo usada para manter a ilusão de controle e superioridade. Você reclamava para parecer vítima, se justificava para não se sentir culpado, se comparava para inflar ou minimizar sua dor. E agora, sem esses 3 mecanismos, o que sobra? Sobra o verdadeiro você, e é aí que começa o verdadeiro trabalho. O segundo dia amanhece com menos entusiasmo do que o primeiro. A euforia inicial já passou. Agora é só você, suas intenções e o barulho dentro da própria mente. Um barulho que antes você não notava, porque o preenchia com queixas, desculpas e comparações. Mas agora, sem essas muletas, ele ecoa. Você sente uma espécie de abstinência emocional. O impulso de reclamar ainda está lá. Ele aparece no trânsito quando algo dá errado no trabalho, quando você sente dor, quando alguém não age como você esperava. Mas você respira, não verbaliza. E mais difícil ainda, não pensa. E é nesse esforço de se manter em silêncio interno que começa o verdadeiro aprendizado. Você percebe, por exemplo, como o cérebro adora se proteger. Algo sai errado e logo surge a vontade de se justificar, como se dizer: não foi minha culpa, aliviasse a carga. Mas agora você não faz isso. Você aceita, você observa. E quando aceita a responsabilidade sem se justificar, descobre algo libertador. Você não precisa se defender o tempo todo. O erro, quando acolhido com humildade, vira lição, não sentença. Mais tarde, um colega é elogiado publicamente e aquele velho veneno do ego começa a escorrer pelas beiradas da mente. Ele só conseguiu isso por causa dos contatos que tem. Eu faço mais e ninguém vê. Mas você para. Não. Nada de comparação. Apenas respira e observa. Por que isso te incomoda tanto? A resposta não está no outro, está em você. Na sua carência por reconhecimento, na sua necessidade de ser superior para se sentir digno. E de novo, silêncio. Esse segundo dia é o mais difícil, porque você começa a perceber o quanto estava aprisionado em padrões mentais que pareciam naturais, mas que na verdade eram formas de autopreservação do ego.
Reclamar fazia você parecer mais certo do que era. Justificar fazia você se sentir menos responsável. Comparar era uma forma de ganhar pontos em uma competição que só existia na sua cabeça. Sem essas válvulas de escape, tudo se intensifica. Emoções não reprimidas vêm à tona. Algumas são desconfortáveis. Raiva, tristeza, frustração. Mas junto com elas, começa a surgir algo raro, autenticidade emocional. Você não está mais encenando para o mundo, está apenas sentindo o que realmente sente, sem filtros, sem performances. À noite, enquanto se deita, vem a sensação de estar esvaziando um copo cheio de lama. A água ainda está turva, mas aos poucos começa a se assentar. E pela primeira vez, talvez em anos, você tem um vislumbre da sua essência, não do personagem que criou, mas de quem você realmente é quando o ego se cala. Esse vislumbre não é confortável, mas é verdadeiro. E a verdade, embora doa, é sempre o começo da liberdade. O terceiro dia começa diferente. Há uma estranha serenidade pairando no ar. Você não se sente mais tão inquieto como antes. Não porque os problemas desapareceram, mas porque você começou a enxergá-los com outros olhos. É como se o mundo lá fora tivesse diminuído o volume, quando na verdade foi você quem tirou os fones de ruído do ego. Reclamar, justificar e comparar eram formas de sobreviver. Agora, você está começando a viver. Durante o café da manhã, alguém da sua família comenta algo ríspido. Normalmente, você reagiria na hora, daria uma resposta atravessada, justificaria seu ponto de vista ou compararia a atitude da pessoa, mas com a sua. Mas agora, você simplesmente escuta, não como alguém que engole sapos, mas como alguém que entendeu que nem tudo precisa de uma resposta. E você sente, quase fisicamente, o poder desse autocontrole. Não o poder de dominar o outro, mas o de não ser dominado por si mesmo. A mente ainda tenta pregar peças. Um pensamento invade. Será que as pessoas não vão me achar fraco por não reagir? Mas você observa esse pensamento com a calma de quem já viu o truque do mágico. Você sabe que o ego adora usar a vaidade como argumento. Só que agora você o reconhece e esse reconhecimento quebra o encanto. Nem tudo que sua mente grita merece atenção. No trabalho, surgem obstáculos. Alguém atrasa uma entrega, um projeto, é criticado. Você percebe a tentação de soltar aquela clássica reclamação: isso sempre acontece comigo. Mas se cala. Em vez disso, você busca agir, resolver, cooperar. E estranhamente, isso não te faz sentir fraco, te faz sentir mais leve. Você percebe que gastar energia com queixas não muda os fatos, só aumenta o peso que você carrega. Ao longo do dia, um sentimento inesperado começa a emergir. Gratidão. Não aquela gratidão forçada dos livros de autoajuda, mas uma gratidão genuína, por conseguir sustentar esse silêncio, por estar mais inteiro, mais presente. Você começa a enxergar beleza em coisas que antes passavam despercebidas. Um gesto gentil de um estranho, um raio de sol batendo na janela. O gosto do café, que agora você saboreia de verdade, sem estar distraído, pensando em como a vida deveria ser. Esse é o começo da liberdade. Não a liberdade de fazer tudo o que quiser, mas a de não ser refém dos seus impulsos automáticos, de não viver como um títere do próprio ego, de escolher como responder ao mundo, em vez de apenas reagir. Ao final do terceiro dia, uma pergunta silenciosa surge dentro de você. Se viver sem reclamar, sem se justificar e sem se comparar te trouxe tanta clareza, por que voltar? Você chegou ao final do terceiro dia. E agora, ao olhar para trás, algo dentro de você mudou. Não por causa de grandes revelações místicas ou experiências sobrenaturais, mas por causa de algo muito mais sutil. Você se ouviu. E esse tipo de escuta
profunda e sem filtros, é rara em um mundo tão barulhento. Você percebe que por trás da reclamação havia uma necessidade de atenção, por trás da justificativa, uma tentativa de proteção, e por trás da comparação, uma busca por validação. Tudo isso eram estratégias do ego para garantir que você não se sentisse pequeno, culpado ou invisível. Mas agora, sem essas defesas, você se viu por inteiro. E o que encontrou não foi fraqueza. Foi força crua, simples e honesta. Porque só quando o ego silencia é que você consegue ouvir a si mesmo. Ouvir sua intuição, seu cansaço, sua verdade. É nesse espaço de quietude que nasce o autoconhecimento e, com ele, a verdadeira transformação. Você percebe que não precisa mais da reclamação para validar sua dor. Você a acolhe com maturidade, que não precisa mais se justificar para parecer perfeito. Você aceita seus erros como parte do processo e que não precisa mais se comparar para saber seu valor. Porque agora, seu valor não depende de uma régua externa. Ele nasce do seu comprometimento com a própria evolução. Essa prática de 3 dias foi mais do que um experimento. Foi um ritual de reconexão, uma espécie de retiro interno, onde você se afastou do mundo não fisicamente, mas emocionalmente. E nesse afastamento, percebeu o quanto você se afastava de si mesmo todas as vezes que cedia ao impulso de apontar o dedo para fora, em vez de olhar para dentro. Agora, você sabe, viver sem reclamação é escolher o protagonismo. Viver sem justificativas é escolher a responsabilidade. Viver sem comparações é escolher a paz. E isso não é algo que depende de sorte, talento ou circunstâncias. É uma decisão diária, tomada em silêncio, nos bastidores da consciência. É claro que os velhos hábitos vão tentar voltar. A mente vai querer reclamar de novo. Vai buscar desculpas, vai olhar para o lado, vai procurar aplausos. Mas agora, você está desperto. E estar desperto não significa nunca cair. Significa saber se levantar sem drama, sem espetáculo e seguir com leveza. Você não saiu desses 3 dias perfeito. Saiu mais humano, mais inteiro e, acima de tudo, mais presente. Porque quando o ego silencia, quem fala é a alma. E a alma não grita, ela sussurra. Cabe a você manter o mundo em silêncio o bastante para continuar ouvindo. Você não precisa esperar uma grande crise para mudar. Às vezes, tudo o que você precisa é de silêncio. O silêncio do ego, das reclamações, das comparações, porque é nesse vazio que você finalmente se encontra. Se essa jornada fez sentido para você, inscreva-se no canal Caminho Estoico. Aqui você vai encontrar reflexões profundas, práticas transformadoras e narrativas que vão te ajudar a viver com mais clareza, propósito e presença. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e ative o sininho, porque o verdadeiro caminho começa dentro.